Fala galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Pessoal, este é o canal do professor Daniel, né, o professor Daniel de português, e no vídeo de hoje vamos fazer a correção da semana 1 do PET, volume 2 de português, sexto ano. Tudo bem? Então, antes de a gente começar a correção, aquele recadinho, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, se você já é inscrito, né, meu muito obrigado, curta, comente, compartilhe aí, para que os nossos vídeos cheguem cada vez mais a mais pessoas e o conhecimento cresça. Tudo bem, pessoal? Então, vamos nessa? Então, meus queridos, olha só, nós tínhamos então na atividade da semana 1, o nosso tema aqui, textos jornalísticos, e aí veio pedindo para vocês aqui uma atividade envolvendo esse assunto, ou seja, os textos jornalísticos, né, que envolvem todos esses gêneros aqui, ó, a crônica, a charge, a reportagem, o editorial, o artigo de opinião, carta de leitor, entre outros aí que fazem parte dos textos que são produzidos, que são veiculados através de jornais. E aí apresentou para vocês os gêneros textuais que iremos trabalhar nesta atividade são a notícia e a charge, né? Embora os dois sejam gêneros do campo jornalístico, existem diferenças fundamentais que os distinguem como a sua estrutura, a finalidade, por exemplo, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com dois gêneros textuais. Então, vamos lá. Olha só. Aí nós tínhamos aqui nossas atividades, né? O texto 1, que traz aqui essa informação. O texto 1 é um trecho de qual gênero textual? Da notícia, né? Notícia, acertou aí quem falou notícia. Questão 2 aqui, ó. Qual é o principal assunto tratado no texto? A aprovação de uso emergencial no Brasil de uma vacina contra a Covid-19. Perfeito, muito bem, né? Fala exatamente isso aí, que é um assunto recente, né? Um assunto do interesse de todos, né? Um assunto que todo mundo está querendo saber, que é a questão da aprovação da vacina, né? Da Janssen contra a Covid-19 no Brasil. Esse é o assunto aqui tratado nessa notícia. A questão 3, com que finalidade esse texto foi escrito? Nesse caso aqui, eu coloquei a resposta que é informar a população sobre as circunstâncias da aprovação da vacina. Quando eu digo circunstâncias, significa que é tudo que envolve. Circunstância significa dizer quando foi, né? Quando foi que foi aprovado? Por quem foi? Qual foi a agência? Em que lugar? Em que país? Então, todas essas informações estão presentes na notícia. Então, a gente vai chamar esses dados todos, né, de circunstâncias, tá bom? E aí nós passamos para a questão do texto 2, que é aqui uma charge. A charge, pessoal, vai ser um gênero textual que vai utilizar muito da linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? As imagens, né? Ela vai ser produzida assim, não vai ser em formato de tirinha, porque na tirinha nós temos vários quadrinhos, né? Nós temos, nesse caso, a charge é um quadro só, né? Com poucas palavras, e o que vai ser mais interessante ali vai ser as imagens, são as imagens que são as mais importantes, né? E a charge também vai trabalhar muito com a questão do humor, né? Fazer a gente rir, mas ao mesmo tempo criticar, né? As duas coisas ao mesmo tempo, faz você rir, mas também faz você pensar sobre um assunto, refletir sobre um assunto muito importante, um assunto que geralmente também é de interesse nacional. Aí nós temos uma charge aqui que diz assim, ó, o título da charge é Medo, tá? É bom a gente prestar atenção nessas palavrinhas, porque faz a gente interpretar melhor o texto. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. A questão 4. Aí nós temos aqui a fonte, né, de onde é que foi tirada também. Aí nós temos aqui uma imagem, né, de uma mulher com a bolsa sendo assaltada aqui por um bandido, né, na rua aí, alguém que está assaltando, querendo a bolsa dela. Aí a gente tem aqui, ó, o texto 2 pertence a qual gênero textual?
né? Eu acabei de falar, né? E até aqui também está escrito, a resposta é charge. E a questão 5, qual é o principal assunto tratado no texto? A resposta de vocês todas vão nesse sentido aí da questão da Covid, né? O principal assunto é esse, tem a ver com a Covid. Aí alguns colocaram aí medo de contrair, aí teve alguém que colocou aí a ironia, né? E eu coloquei com a resposta, ó, que vocês podem se basear, né, para fazer as suas, ou olhar aí se vocês fizeram mais ou menos nesse sentido. Uma nova arma, né, utilizada para assaltar, neste caso, o vírus da Covid-19. Por que que eu coloquei assim uma nova arma? O marginal, que no caso, o bandido, ele está aproveitando desse medo, né, e aproveitando mesmo desse perigo que o vírus traz, né, o vírus mata, né, e ele utiliza dessa arma como se fosse uma arma mesmo. Olha, se você não passar a bolsa, eu vou espirrar, e se eu espirrar, e eu estando, o bandido no caso, contaminado, pode ser que contamine a pessoa e leve ele à morte também, né? É, de certa forma, uma arma, não é isso? Infelizmente, muitas pessoas têm morrido, né, por conta desse vírus, né? Infelizmente, tem levado muitas vidas, né, de pessoas que a gente até muitas vezes conhece da nossa região, da nossa cidade, e se torna aqui uma arma. Então, o bandido utiliza dessa, desse problema para fazer um assalto, tá? Então, a resposta vai mais ou menos aí no sentido que vocês colocaram mesmo, certo? E a 6 aqui, ó, com que finalidade o texto foi escrito? Neste caso aqui, a finalidade desse texto é a mesma finalidade da notícia? Humor, mas ao mesmo tempo uma reflexão sobre Covid-19. Uhum, certinho, Luiz, Eu parabéns. coloquei para fazer uma piada e dar um alerta para as pessoas. Perfeito. É isso mesmo. É aquele que eu falei para vocês, né, pessoal? A diferença da charge vai ser isso. É que, ao mesmo tempo, ela faz as pessoas rirem, elas fazem as pessoas acharem graça de uma coisa, né, que geralmente algo sério, é algo problemático, mas, ao mesmo tempo, ela leva a gente a refletir, a pensar sobre esse problema. Então, eu coloquei aqui a resposta, ó, e está mais ou menos no rumo aí, no sentido de que alguns de vocês fizeram, vai ser isso mesmo, tá bom? Aí, para quem não colocou assim, pode colocar essa resposta aí, pode consertar. Eu coloquei aqui, ó, ao mesmo tempo, né, causar riso, né, através do humor, a gente sorrir dessa situação, e gerar reflexão nos leitores, né, sobre as estratégias que os criminosos utilizam para cometer seus crimes. A gente vê que, nesse mundo da criminalidade, uma coisa que não falta é criatividade, né? Infelizmente, muita gente é criativa e acaba utilizando a criatividade dela para o mal. Foi o caso aqui dessa charge, né? A gente passa a refletir sobre isso também. Entenderam? A questão 7, ó. A Covid-19 é um grande problema que estamos enfrentando. Os dois textos que acabamos de ler têm relação com este assunto, foi o que nós já vimos. Os dois falam aí da Covid. Relacione cada texto a uma afirmativa preenchendo os parênteses com 1 para o texto 1 e 2 para o texto 2. Ilustra, de forma lúdica, como as pessoas se sentem ameaçadas pelo vírus. Qual desses dois textos faz isso? E a questão aqui, a outra. Possui linguagem formal, objetividade e pessoalidade. Qual é que possui linguagem formal? O texto 1 é que traz essa característica aí de ser linguagem formal, aquela linguagem, né, que não tem nenhuma gíria, isso. E aqui, apresenta uma possível solução para o problema causado pela Covid-19. Qual é? É o que vai falar sobre a vacina. E aqui sobrou essa. Tem na ilustração um importante recurso para o entendimento, ou seja, tem aqui nas imagens, né, que é algo importante para você entender do que se trata. Qual é? 2. Texto 2. 2. Certinho. 2. Aí,
acabou aqui a nossa questão, a nossa atividade da semana 1, né? Parabéns para quem fez aí. Até o nosso próximo encontro aqui na semana que vem.